Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui batendo papo com vocês. Hoje, principalmente hoje, com os convidados ilustríssimos que nós estamos recebendo, que é o Dr. Rafael Martins Ferres, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de São Paulo, e o nosso delegado, que tão querido, Dr. Selmo Mendes Elias, que também está aí realizando um trabalho muito bonito junto com o Dr. Rafael. Aliás, eu vou aproveitar nessa apresentação para dizer que nesse período todo de fisioterapia, eu nunca vi uma gestão do conselho que tenta unir os profissionais. E não é só fisioterapeutas, não. É fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, o que é uma coisa rara, né? E eu tô achando isso muito bonito, né? Muito bom tá ainda trabalhando, tá na ativa e tá presenciando isso. E também junto comigo, sempre, meu companheiro, o professor, doutor aqui, Fernando Henrique Alves Benedito, professor do curso de fisioterapia, que também trabalha com as tecnologias e nos ajuda muito nesses momentos de podcast. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Dr. Rafael saiu lá de São Paulo, veio para cá. Nós estamos aí nessa semana com os fóruns regionais de fisioterapia e terapia ocupacional, que está ocorrendo hoje, amanhã e no sábado, né, no período da manhã, com palestras do Dr. Rafael. Os alunos foram convidados, então é uma satisfação imensa estar recebendo vocês aqui no Unisalesiano para esse bate-papo. Bate-papo que vai abordar o tema gestão e empreendedorismo na fisioterapia, e vou passar a palavra ao Dr. Rafael. Bom, primeiramente eu quero agradecer a professora Carla, ao professor Fernando, a instituição. Fiquei até surpreso, né, o tamanho da Unisalesiano, né, muito bacana nós podermos sair de São Paulo e ver que existem estruturas muito boas formando fisioterapeutas, né? Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dialogando sobre gestão e empreendedorismo, que é a minha área de atuação, né? E aí na fisioterapia, onde nós temos mais de 20 mil serviços no estado de São Paulo, eu acho que é um tema muito interessante para ser abordado. Então eu quero agradecer o convite a vocês e vamos seguir aí com o podcast, conversando, batendo papo, né? Falando sobre gestão. Sou o Dr. Selmo Mendes, fisioterapeuta, estou como delegado do CREFITO 3 na atual gestão. É uma satisfação estar aqui nesse podcast, onde nós iremos abordar essa temática tão atual, tão importante, principalmente na formação do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, tendo visto que hoje, né, o curso, as grades já contemplam, mas na nossa época, né, professora, a gente aprendia no dia a dia, né, a gente aprendia na nossa prática clínica, e hoje nós temos, né, a oportunidade de discutirmos essa temática e entendermos melhor os processos. E é uma satisfação estar nessa casa. Sou ex-aluno da casa, do curso de fisioterapia, da 3ª turma do Unisalesiano, e é uma alegria imensa estar com vocês neste dia. Obrigada, Selmo. Antes de passar a palavra para o Dr. Fernando, eu estou empolgada no podcast, né? Todo mundo me conhece, mas eu sou a coordenadora do curso de fisioterapia do Unisalesiano de Araçatuba. O meu nome é Carla Comatos Machado e passo a palavra agora para o Fernando, professor Fernando. Bom, eu sou o Fernando, sou um profundo admirador do trabalho de vocês, né? Do CREFITO, porque eu estou aí há algum tempo, né, como profissional. Não sou muito antigo, mas sou um profissional novo, mas é uma novidade para mim essa proximidade que vocês têm com a gente, né? E eu gosto muito dessa área da temática de gestão, empreendedorismo, né? Tenho empresa, né, mas eu me sinto ainda um eterno aprendiz, né? Porque não, assim, se eu fosse um ótimo gestor, minha empresa estaria muito melhor, né? Então hoje eu quero aprender muito com vocês, tá? E deixar aberto, assim, ó, fica à vontade, né? A professora Carla falou que é um bate-papo mesmo, para a gente aprender bastante. E no caso, assim, a minha área de estudo, né, de pesquisa é a robótica assistiva, né, tecnologia, não é essa área especificamente, né? Então, gostaria que você desse para a gente aí os principais conceitos, né, sobre a gestão, né, sobre a gestão na clínica, né, o dia a dia do fisioterapeuta,
do profissional, né? Porque, assim, pra gente, né, na faculdade, aqui no Salesiano, né, professora Carla, a gente tem a disciplina de administração. Então, a gente aprende os conceitos básicos de administração de uma clínica, né? Só que a gente vê lá no curso e não dá muita importância para isso. Esquece. Hoje o nome é gestão e empreendedorismo. Hoje mudou o nome na grade. Atualização Legal. da grade, né? Então, assim, quando no nosso tempo, né, Selma? Era administração. Né? Então, a gente aprendia os conceitos básicos, mas a gente não dava muito valor. A gente nunca deu muito valor. E aí, chega na prática, a gente sente a falta mesmo. Eu queria que você desse pra gente aí uma breve introdução aí, pra gente começar a conversar sobre esses conceitos de gestão. O que é a gestão? Né? O que é o empreendedorismo na fisioterapia? Como isso se aplica na fisioterapia? Tá, vamos lá. Pô, primeiro, eu gosto de fazer uma analogia que gestão serve para a gente conseguir dormir. Né? A gente tem tudo planejado, programado, evitando as urgências, e a gente consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Né? É importante a gente entender que o fisioterapeuta, como os demais profissionais da saúde, eles não são formados como administradores, porque é um curso para a formação de um profissional de saúde. Então, é por isso que é muito difícil a gente construir na cabeça do graduando, do aluno do curso de fisioterapia, que ele precisa desenvolver habilidades e competências para a gestão. Por isso que a aula de administração, normalmente o pessoal não dá tanta importância. E quando sai do curso, entende que aquelas habilidades e competências fazem falta. E aí vão buscar em outras alternativas para tentar desenvolver essas habilidades, essas competências. E gestão é um conceito que é amplo, obviamente, mas é para você resolver algum problema, para você sair de um ponto e chegar a outro ponto. E eu sempre reforço que o fisioterapeuta ele tem essa figura de gestor. Da gestão da relação de cuidado. Porque quando eu recepciono um paciente, eu faço uma avaliação, eu tenho uma hipótese diagnóstica, eu construo um programa terapêutico, né? Eu executo aquele programa terapêutico e eu programo uma alta. Eu não dou alta sem cuidar do paciente. Né? Eu não consigo elaborar uma hipótese diagnóstica sem avaliação. E a gente chama isso de processo de trabalho. Primeiro vem o A, depois o B, depois o C, depois o D e por aí vai. Então isso é gestão da relação de cuidado. Para além de outras questões, como a criatividade, que nos cursos de fisioterapia sempre é muito desenvolvido, né? A questão da pressão de relação de cuidado com o paciente, com o outro. O fisioterapeuta ele é forjado para ter isso inerente como habilidade. Então, eu costumo dizer que a gestão da relação de cuidado, os fisioterapeutas, particularmente os fisioterapeutas brasileiros, eles são muito bem formados, né? Comparado, inclusive, com outros profissionais fora daqui. O nosso grande problema é quando a gente parte para a gestão da carreira, para a gestão de um negócio, porque aí não figura mais a relação de cuidado. É uma gestão que ela está envolvida mais com questões administrativas e questões de legislação, que é onde nós pecamos, né? É o principal erro, né? que nós normalmente cometemos. Então, eu acho que está dentro dessa lógica, né? Que acaba sendo o tripé de atuação que nós trazemos. Primeiro, a prática baseada em evidência, a legislação e a gestão administrativa de fato. Prática baseada em evidência, obviamente, né, para aqueles conceitos de utilizar as melhores evidências para a relação de cuidado com foco no desfecho clínico. A questão da legislação para estar em compliance, né, ou prevenir o erro, né, estar em compliance à norma. E a gestão para você ter metodologias para atingir os objetivos que você quer. Né? E sejam esses objetivos financeiros, infraestrutura, enfim, de marketing, de comunicação. E aí você escolhe onde você vai colocar. O fisioterapeuta, ele tem aqui, a gente tenta, no dia a dia do ensino, né? A gente tenta mostrar para ele a importância dele se valorizar. Porque ele está formando numa instituição que tem reconhecimento, né? Ela é super conhecida. Então, ele é formado no Salesiano, né? No curso de fisioterapia do Salesiano. Então, ele não pode se dar pouco valor, né? Mas como a gente pode separar isso na cabeça dele, incutir isso de uma melhor forma? Porque ele não sabe a diferença entre preço e valor. Né? Quanto que você vale? Eu valho R$50 a sessão. Mas isso não é valor, não é? Não sei, né?
Sim. Como que você definiria isso pra gente, assim? Como incutir isso na cabeça deles também? Na verdade, assim, isso é importantíssimo e talvez seja o pilar central do problema de remuneração que a gente tem hoje. Preço é um dado, é um número. Preço é um número. Para formar preço, eu preciso de pelo menos 2 eixos. Uma estruturação de custo. Então, eu preciso entender quanto custa para que eu faça aquela prestação de serviço e quanto eu quero lucrar. Aí você faz uma soma e define o seu preço. Entretanto, existe um conceito que é o conceito de valor agregado, que te dá uma percepção de preço diferente. Por exemplo, se a gente sair aqui para tomar um café, tem um cafezinho aqui da Unisalesiano que nós não vamos pagar nada, né? E aí nós podemos sair aqui numa cafeteria, que é café. A cafeteria tem um preço maior, mas provavelmente, para a gente bater um papo de repente, comer um negocinho, tal, a gente escolhe aquela cafeteria, porque tem um valor agregado, no caso, a experiência. O grande problema quando nós vamos para o mercado é que a gente vai analisando quanto que está cobrando aqui, quanto que está cobrando aqui, está ali, está 20, está 30, está 100, está 200. Nós não temos uma estruturação de custo e o quanto nós agregamos de valor naquela relação, né? E aí a gente passa a cumprir tabela. Eu brinco muito com o pessoal, falo assim, vocês não gostam de prontuário, acham que prontuário é cumprir norma. E o prontuário é um instrumento que nos dá indicadores clínicos para a gente ter um sistema de feedback com o paciente. O paciente chega com um quadro de dor. Você pergunta para ele se ele tem dor ou não. Olha a abertura que nós damos para ele. A gente não usa um simples EVA para quantificar a dor. Para depois, no quarto atendimento, a gente dizer assim, olha, sua dor era 8 e agora está 4. Nós resolvemos metade do seu problema. Olha que avanço. Olha o feedback que nós damos para o paciente. Isso é valor. Esse paciente ele vai ter uma percepção de preço diferente. Ele não vai falar assim, não, aqui é 20, lá 80, ali é 150. Ele vai falar assim, não, eu gosto do Fernando. Porque o Fernando me dá segurança. Ele demonstra que eu estou num processo. Porque não é binário, né? O cuidado não é binário. Acende e apaga a luz. Subiu na maca, sai da maca, está sem dor. É um processo. E o paciente não entende isso. Ele não é formado para entender isso. E, doutor Rafael, nesses valores agregados, né? Você acha que também tem muito... com a formação do profissional, porque é diferente você ser atendido por um recém-formado e por um profissional que está no mercado há 10 anos e que agrega um monte de técnicas, de cursos, de especializações, às vezes até mestrado clínico, né? Então, o valor também cobrado é diferente, né? Isso é um tipo de valor agregado que as pessoas às vezes não dão valor quando é cobrado a sessão de terapia, de fisioterapia. Né? É importante sempre nós colocarmos na relação com o paciente aquilo que a gente está prestando, né? Então, porque o paciente ele precisa sentir que aquilo que está sendo oferecido é diferente. Porque valor é isso, é percepção. Se você tem uma percepção diferenciada, a lógica do preço ela fica diferenciada também. Eu acho que o nosso grande problema é a falta de definição do que a gente chama de persona, né? Uhum. Que é o sentimento, nós estamos pegando no problema. E aí, para aquele grupo, para aquela comunidade, para aquele segmento, qual o problema que eu vou resolver? Muitas das vezes, o nosso paciente, ele não está muito preocupado o quanto que nós temos de evolução na carreira. Uhum. Ele está preocupado o quanto a gente pode resolver o problema dele. Essa que é a grande questão. É óbvio que um profissional bem formado, com mestrado, com pós-graduação, ele tem uma chance de resolver mais problemas, né? Porque ele tem mais desenvolvimento de competências, né? Mas quanto menos tempo você fica em sessões, você acaba, vamos falar em valor, você acaba pagando mais feliz, vamos dizer assim, né? Por exemplo, você vai no fisioterapeuta que cobra um valor alto, mas em uma sessão ele resolve seu problema. Por quê? Porque ele é uma pessoa formada, que tem um monte de cursos, que agrega um monte de conhecimentos e consegue, então, resolver sua dor, o seu problema ali em 1 ou 2 sessões, né? O que é diferente você ficar naquela do médico receitar 10, 15, 20, 30 sessões, vai lá, né? Faz uma coisinha e volta. Às vezes você não tem mais... Você vê que o paciente não tem vontade de pagar, não tem vontade de voltar.
né? Então, acho que isso é um incentivo também para os nossos alunos pensarem em agregar esses valores no atendimento deles, na formação, investir na formação. Porque o que a gente vê muito, eu vejo nesses anos de luta aí de empregabilidade, né, com esses alunos, é que eles querem formar, entrar no mercado de trabalho, empreender, montar uma clínica com 10 fisioterapeutas, mas eles não pensam em estudar, em fazer cursos de especialização, em fazer cursos de atualização, em estar nem que for em uma imersão, mas eles não estão preocupados em participar disso, eles já querem formar e ganhar, né? Então é o conceito que a gente tenta, até na gestão empreendedorismo, colocar, incutir na cabeça dos alunos que é importante a formação também, né? A formação no estudo, a formação profissional. Né? E que essa formação que vai trabalhar um dos eixos de desenvolvimento profissional, que é a prática baseada em evidência. Como que eu resolvo um problema rápido? Se o meu foco de atuação ele tiver evidenciado e com um direcionamento para o desfecho clínico. Não é essa lógica das 10, das 20, das 30 sessões, que é uma herança médico-centrada que a gente tem. E não 20, funciona. 30 sessões, 40. Mas, gente, como que você mede o problema da pessoa sem antes avaliá-la em 10, 20, 30, 40 sessões, né? Nós estamos nessa briga ainda. Mas estamos conseguindo já vencer, né? Eu acho que nós estamos avançando. Porque muitas vezes fere a autonomia do profissional, por conta que o profissional, nessa construção, né, das habilidades e competências, ele tem lá as ferramentas que ele vai utilizar no seu tratamento, na sua área de atuação devida, e ele vai ter uma assertividade, uma resolutividade que compete a ele definir se é uma sessão, são 2 sessões. Então, a gente tem que dar essa autonomia ao profissional. E aí entra essa questão do valor agregado a essa assistência oferecida, né, ofertada ao usuário. Eu tinha até uma questão em relação a... eu ouvi você falando e eu fiquei interessado em saber mais sobre a persona. Uhum. Essa persona seria o público-alvo ou é diferente? Porque a gente tem, você falou sobre a persona que a gente quer atingir, né? Aquele tipo de cliente, né? Paciente. Como que seria isso? Então vamos lá, são conceitos diferentes, né? Persona e público-alvo. Público-alvo é você, por exemplo, um exemplo de público-alvo aqui. A gente pode, inclusive, segregar fisioterapeutas de 25 a 35 anos, homens, aí a gente excluiria a professora Carla, homens que residem na região de Araçatuba, aí você já me excluiu. Mas isso não define aquilo que é o problema. Porque você e o Selmo, vocês podem até estar próximo. Vocês até podem estar dentro da definição de público-alvo. Mas os problemas de vocês são diferentes. E aí vão para a persona, para a lógica de persona, que é a definição de problema. Que é o que a gente precisa construir. Dá para fazer os dois, público-alvo e persona. Mas a persona ela é fundamental para a gente pensar nas estratégias. Um dia eu saí de uma academia, eu e 2 professores. Nós tínhamos um professor de mais ou menos 50 anos que corre maratona. Olha. E nós tínhamos outro professor de 60, sedentário. E eu, que corro 2, 3 quilômetros sofrendo. Nós recebemos o mesmo panfleto da academia. Os 3 olhamos o panfleto até. Olhamos o panfleto, guardamos. Assim, depois, o primeiro lixo que vem, a gente jogou fora. Por quê? Não tinha uma conexão com o problema. Se ele tivesse focado na persona, ou nas personas, ele poderia dizer assim, você quer performar melhor na corrida, você é atleta amador, quer correr mais, quer performar na maratona, ele já tinha um direcionamento para aquela persona que é o professor de 50 que corre. Quer melhorar, evite ter algum problema de saúde, você, pessoa idosa, com 60 anos mais, ele já direcionaria para outro. Quer passar dos 2 quilômetros? Para mim, né? Quer passar dos 2 dos 3 quilômetros? Quer passar dos 2 quilômetros? No meu caso seria, Vem quer aqui. passar dos 100 metros? Então, a persona é aquilo que você vai resolver. É tão importante essa lógica que ela vai definir a sua estratégia de comunicação, a sua estratégia de lidar com o cliente. Como que você vai construir uma relação até de infraestrutura, como sua secretária vai se manifestar diante do teu cliente. Porque você precisa fazer a persona. O que a gente vê nas clínicas? Eu atendo todas as especialidades, eu atendo qualquer tipo de paciente.
O meu paciente, muitas das vezes, que me contrata diretamente, que é o famoso particular, ele está no mesmo hall de atendimentos que uma operadora de saúde. Então, não tem definição de persona. É simplesmente um serviço aberto. Quem contrata, quem paga, entra. Então, para o longo prazo, isso não funciona mais. Essa lógica não funciona mais. Né? De abrir a clínica, contratar todo mundo, isso aí não funciona mais. Então, você tem que definir as suas personas para você conseguir ter estratégias mais assertivas. Então, persona, quando pensar na persona, tem que pensar em qual problema eu vou resolver. Identificar, então, esse grupo tem esse tipo de problema, então eu vou resolver para esse grupo. Inclusive, é até interessante, porque a história da profissão vai demonstrando que novas especialidades, novos recursos, novas áreas de atuação vão saindo através do entendimento de personas. Isso eu ia perguntar mesmo. Por isso, tantas especialidades agora. Na minha época, você se formava, era ortopedia, neurologia, cardiorrespiratório e geriatria. Agora tem um monte de especialidades, né? Talvez esteja ligado à persona, por exemplo, você quer atingir um público específico. Sim, com certeza. E, tem muita relação. Porque, vamos lá, eu vou dar um exemplo de um caso. Existia um serviço, e ele tinha um serviço direcionado para a pessoa idosa. E no frio, eles não vinham, diminuía muito o número de pacientes deles. Né? É um local que o frio é um frio um pouco mais pesado. Ele pensou em criar o serviço de assistência domiciliar. E aí ele criava naqueles 2-3 meses do ano de frio mais intenso. Certo. Deu tanto certo que ele montou uma empresa de assistência domiciliar. Então veja, a persona que ele trabalha, ele identificou um problema de sazonalidade na clínica e ele implementou um novo serviço a partir daí e criou um hall novo. Isso é importantíssimo. Isso é empreender, né? Isso é empreender. Isso é empreender. Resolver o problema das pessoas. Tá vendo como é importante a persona? Mas isso só cabe à clínica, consultório, em atendimento no ambulatorial, por exemplo, ou também caberia dentro do hospital ou em uma empresa? Isso se abrange ou é só, né, no caso do empreendedorismo mesmo? Não, todo lugar você empreende. É óbvio que você tem características diferentes de empreender. Porque o empreendedor, ele não é só o dono do negócio. O conceito de empreender, por exemplo, agora nós estamos empreendendo esforços para fazer o melhor podcast possível. Então, o conceito de empreender é agir, né? Então, eu estou num hospital. Isso vai depender, obviamente, da característica do serviço. Eu sou uma empresa terceirizada num hospital. Ali eu estou empreendendo. Então, eu vou ter que negociar com o hospital os preços dos atendimentos. Eu vou ter que negociar, cumprir parâmetro assistencial por conta da legislação, vigilância sanitária, sistema COFIT-CREFIT, etc. Então, há um empreendimento importante ali, né? Então, eu sou um CLT, eu sou uma contratação direta dentro de uma clínica. Eu estou empreendendo. Eu não estou com uma visão de negócio, mas eu estou empreendendo a minha assistência. Então, empreender é uma lógica mais complexa, né? E aí, existem figuras que têm ações pré-organizadas, pré-definidas, como, por exemplo, um responsável técnico, né? Um fisioterapeuta que coordena um time. Agora nós temos modalidades de atendimento, teleconsultoria, né? Que aí, por exemplo, eu posso ser o coordenador da consultoria e distribuir. Eu tô aqui em Araçatuba distribuindo para o estado inteiro. Então vai depender muito do que você precisa entregar, né? E aí que é importante também a definição de objetivo, de fato, né? Para aquele processo de trabalho, qual é o objetivo, né? Porque o objetivo define o processo de trabalho. E você acha que situações de caráter, por exemplo, vamos falar aqui do Covid, né? Pandemia, acabou levando muita gente a empreender, né? A ter essa visão de, por exemplo, teleatendimento, teleconsulta, teleorientação. Era uma coisa que a gente não tinha. Que eu cheguei a participar, né, de uma reunião com os coordenadores para entender como que isso ia funcionar, né, Fernando? Fernando trabalhou aí na época da pandemia, atendendo um pouco o pessoal do SUS dessa forma. E pra gente também foi o quê? Empreender. A gente acabou empreendendo, uma coisa que nós não tínhamos muita noção, a gente foi aprendendo. E aí acabou até sendo uma área dentro ali do SUS, né, Fer? A gente criou um protocolo, né? Protocolo para atendimento.
Foi muito interessante. Você vê situações assim de emergência, de catástrofes, elas acabam abrindo outras áreas para o fisioterapeuta, os profissionais empreenderem, né? Eu acho isso muito importante. Existe uma ação da ONU que ela tem uma trilha, que no Brasil é o Sebrae que faz, de formação de microgestor, para micro e pequeno gestor, né? Justamente por conta disso, o pós-guerra. Porque é muito mais fácil você abrir pequenas empresas do que uma grande empresa, né? Quando eu falo prazo, né? Quando eu falo em um mês, eu consigo abrir muitas pequenas empresas do que uma grande empresa. Sim. Então, quando a gente vai para um retrato do empreendedorismo do Brasil mesmo, que é o lugar que nós estamos enquanto clínicas e consultórios, nós somos micro e pequeno e médios, no máximo, empreendedores, que é o nosso porte. As empresas, em geral, no Brasil, elas fecham por falta de habilidades e competências para a gestão. Todo relatório do Sebrae, o principal é a gestão financeira. Se eu tivesse estudado mais, eu conseguiria. Se eu tivesse estudado mais gestão, talvez eu não tivesse fechado. E isso acontece muito com o fisioterapeuta também, porque é o retrato do empreendedorismo brasileiro. O planejamento disso, né? Uma ação, planejamento. Seria como a gente poderia, no caso, fazer esse planejamento? Porque na administração a gente conhece aqueles conceitos, né, de estratégia, a tática, né? A dimensão tática, ou operacional, né? Na fisioterapia se aplica isso também? Dá para você aplicar. O que acontece? O conceito para empreender em micro e pequenos negócios, ele vem sendo estudado, produzido ciência administrativa a partir dos anos 2000. Que nós entendemos que, nossa, por que a padaria está 40 anos lá, essa mesma padaria, muita empresa grande fechando, essa padaria está aí? Porque ele conseguiu fazer uma gestão do pequeno negócio qualificada. Então, hoje se produz mais. Aqui no Brasil, a gente tem as iniciativas do Sebrae é muito boa. Acontece que o processo de trabalho, com definição de objetivo, nós temos muita dificuldade de lidar com isso. Então, vamos lá, eu quero abrir uma clínica. Existe todo um procedimento. Não é só procedimento de cumprir norma do CREFITO, de vigilância sanitária, é estratégico mesmo. Você tem uma ideia. Uma ideia não significa que ela vai dar certo. Você precisa ter que a gente chama de viabilidade econômica. Você precisa ter um plano de negócio que te diga que essa ideia ela tem viabilidade econômica para se tornar uma clínica de fisioterapia, um consultório de fisioterapia. E a partir dali, você vai criando seus processos de trabalho com base numa estratégia, com base na persona, com base no que eu quero atingir. E a partir daí você vai construindo, entendendo inclusive o momento que você está. Muitas das vezes o fisioterapeuta ele abre um consultório, uma clínica e ele quer ter a rotina de trabalho de alguém que já está 10, 20 anos no mercado. É um contexto totalmente diferente. Mas ele não fez um planejamento, né? Não fez um estudo, porque eu falo que o aluno ele se forma querendo abrir uma portinha, um consultório e começar a atender. Mas ele não planeja isso, desde a parte burocrática mesmo. Por exemplo, a gente há quantos anos traz o CREFITO aqui para falar com os nossos alunos sobre a documentação, porque para eles não existe documentação. Então, eles têm que entender que existe documentação. Para abrir o consultório também, para abrir a clínica, existe esse planejamento, esse custo que eles vão ter que aplicar para abrir isso, né? Quantos pacientes eles vão ter que atender, e quanto ele vai aplicar em conhecimento, em informação. Então, eu acho que falta muito isso ainda para o nosso aluno, né? A gente tem que pensar muito em melhorar isso. Eu acho que a cultura, né, do Brasil não é seguir norma, né? Um dos maiores erros que a gente tem propriamente no conselho mesmo, é a desatualização desses dados, né? Eu não tenho mais meu consultório, mas eu não dou baixa. É que é uma prática, né? Se a gente for perguntar para as pessoas aqui, a maioria deve estar com o RG vencido, porque é normal isso aqui no Brasil. Normal não, comum. Então, eu acho que é isso, é importante a gente estar próximo, né? Para que a gente faça uma construção de uma cultura de compliance. A gente precisa mudar a cultura profissional nesse sentido. Então, o profissional tem que estar mais atento à parte também documental dele, né?
Por exemplo, eu falo que quando eu parei o consultório, eu não fui dar baixa na prefeitura, do meu lá, INSS lá. Não fui. Aí depois o Crefito me cobrou. Por favor, vá lá, dê baixa e nos mande o comprovante da baixa, o porquê, né? Então eu acho que a gente tem que instruir, não é só o empreender, não é só abrir uma porta e começar, né? Tem muita coisa que envolve. Essa questão da cultura, eu faço uma analogia aí com o direito, né? Todo mundo tem noção básica dos seus direitos, básicos mesmo, quando eu falo básico, é básico mesmo, né? O mínimo, assim. Eu sei que se eu for no mercado e tiver me cobrando um preço muito exorbitante, né? Ou me cobrar um tanto e dele outro, isso está errado. De alguma forma eu sei que está contra a lei, né? Só que esses conhecimentos mínimos, básicos, o fisioterapeuta também tem que buscar, né? De administração, de gestão financeira da clínica, da parte legal. Mas eu quero ter certeza para não ter nenhum problema, então eu vou buscar a ajuda de um especialista, de um advogado, ou às vezes uma urgência do próprio Crefito, né? E essa noção o fisioterapeuta tem que sair sabendo. Eu acredito, né? E tem que também, hoje o fisioterapeuta tem que estar antenado, né? Fernando pode falar melhor, na parte do marketing também profissional, né? Aquele que não está no meio daí da tecnologia, da mídia, não consegue ir para frente, né? A gente precisa ter muito isso a nosso favor. Mas aí entra o Crefito para normatizar tudo isso. Isso. Eu tenho até uma dúvida depois que eu quero fazer uma... Nos ajude muito, porque é difícil você ficar orientando o aluno. Não pode falar isso, não pode colocar isso no cartãozinho, não pode fazer. É difícil. Nós temos investido muito na educação dos profissionais com cartilhas. Nós temos a cartilha de boas práticas de publicidade na fisioterapia e na terapia ocupacional, buscando, né, mostrar de uma maneira simplificada, objetiva e direta aos profissionais o que a legislação, né, do sistema COFITO traz, para a gente não cometer, né, alguma falha ética, inclusive. Então, nós temos trabalhado de uma maneira bem intensa nas nossas visitas, deixando material, tirando dúvida. Nós temos também a nossa Comissão de Gestão e Empreendedorismo do Crefito 3, que atende milhares de solicitações dos profissionais de clínicas, consultórios, serviços públicos, privados inclusive, e os eventos que a gente tem promovido, tanto de maneira online, presencial, as parcerias principalmente com o Sebrae. Tivemos esse ano mais uma trilha de capacitação e esse investimento, né? Porque a inovação ela é constante. O profissional ele tem que estar antenado, atualizado e também ter uma perspectiva de futuro, porque as coisas, hoje a informação vem muito rápido. Eles são imediatistas agora, né? Isso. E é interessante porque diminuiu muito. Eu vi, já não vejo mais aquelas faixas, né? Fisioterapia, 10 sessões por tanto, né? E empreender não é isso. Tem que estar dentro das normas, né? Mas a gente tinha muito. Não sei se você lembra disso. Sim. Fisioterapeutas que falavam, vem fazer um pacote. Anunciando o preço. A gente sofreu muito com isso. Eu mesmo falo, se fala que só na gestão dele eu já denunciei um monte de gente. Eu ia já mandando pro Crefito isso. Mas tem um mito nas normas, porque muitas das vezes o profissional ele entende que quem cria as restrições ou a regra é o sistema COFITO-CREFITO, são os conselhos, e não é. Por exemplo, termo de consentimento para divulgar o paciente é lei, direito constitucional, acesso a prontuário, direito constitucional. Termo de consentimento livre e esclarecido é uma coisa que está lá no comitê de ética. E é lei. O CREFITO ele só diz, o COFITO ele só diz como fazer. Né? Essa é a lógica. Nessa questão, em relação à imagem, eu vejo sempre muitos alunos divulgando, ex-alunos, né? Divulgando resultados de tratamento. E eu verifiquei que, se eu não me engano, aí vocês vão poder esclarecer, que é permitido a divulgação de imagem do tratamento com algumas condições. Uma delas seria o termo de consentimento, né? Mas você poderia detalhar para a gente como é essa divulgação? O que é permitido, o que não é?
Tá, vamos lá. Para divulgar o paciente, primeiro o termo de consentimento. E termo de consentimento não é de boca, né? É um documento informando que ele será divulgado, em qual rede será divulgado, e ele assina ou o responsável por ele assina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, as fotos, vídeos, áudios tem que ser original, sem filtro. Então não pode colocar no Instagram um filtro, etc. Né? Você só pode divulgar aquilo que você executou, né? E você tem que colocar seus dados, nome, registro profissional e a data da foto na postagem, né? Então, basicamente, são essas as regras. Eu acho que foi um avanço importante para a fisioterapia, para a terapia ocupacional, essa divulgação, essa permissão para divulgação, mas a resolução que autoriza, ela também preserva o fisioterapeuta, dizendo como deve, do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, dizendo como deve ser feito. Então é importante, porque ela previne que o profissional tenha alguma ilegalidade perante a LGPD ou um direito de privacidade do usuário. Então, basicamente essas regras. Eu acho que são regras bem tranquilas de cumprir, e acho que o mais importante é o termo de consentimento. Sim, acho que isso é muito importante. Assim, uma curiosidade minha, né? Dr. Rafael, ano de 2023, depois de 2 anos aí, 3 anos quase da pandemia, houve um crescimento. Você observa que houve um crescimento grande em relação à fisioterapia, em profissionais empreendendo, novas áreas surgindo. Você acha que o profissional de fisioterapia ficou mais ousado em empreender mais do que sair daquele comodismo que a gente tinha? Porque antes de passar a palavra, o que eu observei? Eu perdi profissionais que trabalhavam comigo para abrir empresa que só fazem atendimento de pacientes na área respiratória, muitos pós-Covid. Covid longa, pós-Covid. E estão indo bem com essa empresa. Então, eles empreenderam, saíram de uma instituição, de uma CLT, e empreenderam, abriram um negócio. E isso foi um negócio que veio pós-Covid. Né? Então, você observa que houve um boom aí, uma melhora nisso? Houve, e existem dados bem robustos com relação a isso. No Data Sebrae, que faz uma análise, por exemplo, do número de empresas que tem KNAIs de fisioterapia e terapia ocupacional, a gente teve um avanço bem importante. Olha. Se eu não me engano, mais de 25% antes da pandemia e depois da pandemia hoje, em 2023. De 2020 a 2023, salvo engano, nós crescemos de 20% a 25% o número de empresas de fisioterapia ou terapia ocupacional. Só no estado de São Paulo nós já temos 100 mil profissionais, né, físios e TOs, e são 22 mil serviços registrados. Então, assim, nós temos uma massa de empreendedores muito grande. Acho que isso tem o lado positivo, tem um lado negativo, obviamente, mas a profissão ela está se moldando. Eu acho que o fisioterapeuta, principalmente, ele vem tendo um dimensionamento, uma responsabilidade até frente à equipe muito grande, porque nós somos bem formados, né? Não criticando as outras profissões, mas o fisioterapeuta brasileiro ele é muito bem formado, então ele tem condição de liderar e de resolver problemas não só na iniciativa privada, mas também no serviço público, que é o que a gente trabalha nas cooperações. Então o que a gente vê é que a fisioterapia ela deu um salto. E a pandemia, obviamente, que ela torna isso muito mais exacerbado devido à condição do mundo, né? Mas sim, o fisioterapeuta ele está encarando muito bem. Por isso essas iniciativas que nós temos no Conselho de fomentar e de qualificar o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional gestor. Porque não adianta abrir a clínica e o consultório, como a professora disse. Precisa desenvolver a habilidade e competência para viver aquilo. Para não ser somente fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, mas também gestor do serviço. Que no caso, que eu acho que há uma grande dificuldade aí, é do fisioterapeuta ser gestor e separar as finanças pessoais das finanças corporativas, né? Então ele trata os atendimentos como se fosse o salário integral dele, né, os rendimentos, e trabalha com as contas da clínica junto com as contas de casa, né? Como existe alguma coisa dentro dessas capacitações que permite que o profissional mude essa mentalidade, né, de finanças pessoais para a corporativa?
Tem. Inclusive, com o próprio Sebrae, existe um eixo específico de gestão financeira. Mas o que é ideal a gente pensar? Ah, me formei, peguei meu CREFITO, agora eu sou fisioterapeuta. Vai lá no banco digital e abre sua conta. Você não vai pagar nada. Abre uma conta só para trabalho. Aquela conta para trabalho, porque você tem que ter caixinhas. Você tem que ter a caixinha do lucro, você tem que ter a caixinha do custo operacional e você tem que ter a caixinha do investimento. Porque o negócio precisa, mesmo que seja pós-graduação, aquilo é um investimento de negócio. Então você precisa construir uma caixinha para aquilo. E não dá para fazer na conta pessoal. Não dá para confundir a parcela, de repente, de algo de repente, do carro para atender lá no domiciliar com a parcela do Netflix, né? Com a parcela lá do sair com a esposa, com o esposo, parcelamos em 2 vezes lá o restaurante que é fino, etc. Não dá para misturar, né? Então, tem que ter 2 contas no mínimo, uma pessoal e uma profissional. A pessoal, aí a gestão financeira pessoal, e a gestão profissional, no mínimo, essas 3 caixinhas: lucro, investimento e custo operacional. Porque custo, nós temos que tomar muito cuidado, porque na fisioterapia a gente tem uma variação muito grande. Quando a gente pensa em estruturação de custo, basicamente nós temos o custo fixo e custo variável. Por exemplo, custo fixo é aquilo que a gente vai pagar sempre, tendo paciente ou não. Por exemplo, aluguel. Eu vou pagar, se eu atender 1 ou 100, não vai mudar. É custo fixo. O variável é aquilo que eu gasto quando eu atendo. Por exemplo, domiciliar. O variável ele é muito maior do que o fixo. Porque tem gasolina, depreciação do carro, eu vou até o lugar, etc. Então, tem que ter uma estruturação de custo organizada. Por isso que nem todo lugar, consultório, clínica, domiciliar, hospitalar, cada local tem que ter um modelo de negócio. Não dá para igualar. E muitas das vezes na fisioterapia a gente iguala, né? E não é a mesma coisa. Até a estrutura de custo é diferente. E tem condições de dedicar um Prolabore para ele mesmo, né? No caso, fazer, eu vou ter um Prolabore. E o que eu tiver de lucro, eu tiro o Prolabore e eu vou ter o reinvestimento, né? É possível isso também com o profissional autônomo, né? Pode, você vai definir dentro daquilo que você tem de dado ou previsto. Nós temos uma fórmula para definir preço de atendimento. Custo fixo, mais custo variável, mais o quanto você quer ganhar. Divide pelo número de atendimento que você tem. Pode fazer isso mensal. Pega os dados dos 6 meses atrás. Mas eu não tenho 6 meses de atendimento. Então, faz previsão. Porque você está colocando, olha o detalhe dessa fórmula, o que você quer ganhar como custo de negócio. E isso precisa ser feito, né? Não, Rafael, quero fazer por percentual. Tudo bem, não tem problema. Mas dá para você tornar previsível. Porque o grande problema da gestão é que quando o que é previsível não tem processo para ser cumprido, ele vira urgência. E virando urgência, tira o nosso sono, a gente reage. E essa reação, muitas das vezes, faz a gente tomar a decisão errada, né? Porque aquele negócio, minha conta tá no vermelho, o que eu vou? Vou lá no gerente. O gerente, meu amigo, me manda um R$1.000 de crédito, mas eu tenho que depois pagar 3.000, que é os juros, que no Brasil galopa. Então nós temos que tomar cuidado. O que é previsível, a gente tem que colocar no processo de trabalho. Então, para mim, lucro, ele precisa ser... são 2 visões, né? Lucro e prolabore, né? São concepções diferentes. Mas aquilo que o fisioterapeuta quer ganhar, ele tem que embutir dentro da estruturação de custo dele. É tudo uma questão de educação financeira e planejamento, né? Gente, eu gostaria muito de continuar conversando com vocês, assim, horas a fio. Mas, sei que vocês estão cansados, tem reunião agora. Então, eu gostaria muito, em nome do Unisalesiano de Araçatuba, do curso de fisioterapia do Unisalesiano de Araçatuba, em meu nome, coordenadora do curso, agradecer a presença do Dr. Rafael, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de São Paulo, porque a gente fala muito CREFITO, né? Então é importante a gente explicar o que é. Ao Dr. Selmo, que é nosso parceiro aí, e agradecer muito a participação. Ao Dr. Fernando, né? Professor Fernando, que está sempre aí comigo, desde aluno até agora, né? Quantos anos já juntos. Então eu agradeço. Não vou falar porque denuncia a gente. Em nome do Unisalesiano, então eu agradeço a vocês
E agradeço a todos que vão assistir esse ilustre podcast. Muito obrigada.